Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Investimento Inteligente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a VEG. Já faz algum tempo que eu queria falar sobre a VEG aqui no meu canal, mas agora surgiu a oportunidade perfeita porque a VEG divulgou os resultados relativos ao primeiro trimestre de 2022. Várias companhias vêm divulgando seus resultados nos últimos dias e muito mais companhias vão divulgar aí nos próximos dias e nas próximas semanas. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um convite. Eu faço vídeos diários como esse, então, por favor, aperte no like aí e se inscreva no canal. Aperta nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Te inscreve no canal, me ajuda muito e você não perde vídeos diários como esse. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A VEG divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2022 e resultados que, na minha opinião, foram excelentes. Receita líquida de quase 7 bilhões de reais, um aumento na base anual de 34,5%. O EBITDA atingiu 1 bilhão e 200 milhões de reais, então um aumento na base anual de 21,3%. E o ROIC, 29,7%, que é um indicador excelente, aumento de 1,5 pontos percentuais na base anual. E aqui vendo o desempenho da VEG nas suas áreas de negócios, basicamente a VEG atua em 4 áreas de negócios: equipamentos eletroeletrônicos industriais, geração, transmissão e distribuição de energia, motores comerciais e tintas e vernizes. A gente vê que a parte mais significativa da VEG é a parte de equipamentos eletroeletrônicos industriais. 46,7% das receitas operacionais da companhia vem desse setor. O outro setor que também é muito relevante, responsável por 40,5% das receitas operacionais da companhia, é justamente a área de geração, transmissão e distribuição de energia. E as áreas de motores comerciais e tintas e vernizes são menos significativas na composição das receitas operacionais. E vendo aqui a receita operacional líquida da companhia, a gente verifica um crescimento de 34,5% na base anual. Então, quando a gente compara o resultado do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021, aumento de 34,5%. Receita operacional líquida atingiu mais de 6 bilhões e 800 milhões de reais, sendo que a empresa é muito bem distribuída geograficamente. Então, 51% dessa receita operacional é oriunda do Brasil mesmo, do mercado interno, e 49% é oriunda do mercado externo. A VEG é uma multinacional. Vendo aqui a tabela conforme essa distribuição geográfica no exterior, a gente pode verificar que a parcela mais relevante, desse mercado exterior é oriunda da América do Norte, 44,1%. Europa, 26,4%, América do Sul e Central, 11,2%, Ásia Pacífico, 11,5%, e África tem uma parcela menor, ali, menos significativa, de 6,8%. Então a gente vê que é uma companhia muito bem distribuída geograficamente, está presente no mundo inteiro. E algumas situações, claro, embora os resultados sejam excelentes, algumas situações, por óbvio, preocupam um pouco. Então, situações externas, de geopolítica, situações macroeconômicas, situações globais. Então, a gente vê que hoje houve a teleconferência, para comentar esses resultados da VEG. E então os gestores aí da VEG dizendo que o lockdown chinês, porque para quem não sabe, nos últimos tempos aí a China tem feito lockdowns gigantescos em cidades muito importantes para a economia global, como Xangai, e existe essa preocupação também em relação a Pequim, então dizendo que esse lockdown chinês preocupa mais até do que a guerra na Ucrânia, mas são fatores aí globais que podem impactar, as empresas, enfim, no mundo inteiro, e a VEG, obviamente, ela está exposta no mundo inteiro, então ela também pode sofrer impactos disso.
Lucro líquido da WEG foi muito bom também, atingiu 943 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, sendo que no quarto trimestre de 2021 esse lucro líquido tinha sido de 874 milhões. Então houve um aumento de trimestre para trimestre de 8%. E como se isso já não bastasse, né, é um resultado bem positivo, a gente vê que na comparação anual, ou seja, quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2021, a gente vê que teve um aumento de 23,5% no lucro líquido da companhia. EBITDA da WEG atingiu mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, comparação anual aí 21% de aumento, né? 21,3% de aumento. Então, resultados bem expressivos mesmo da WEG, né? Entregando aquilo que o mercado espera dela. Investimentos. A WEG é uma companhia que faz muitos investimentos com uma visão de longo prazo. É uma companhia que faz muitos investimentos em tecnologia, inovação, né, pesquisa, desenvolvimento. Então nós vemos aí no primeiro trimestre de 2022 mais de 209 milhões de reais destinados a investimentos. E a gente vê também um equilíbrio aí entre investimentos feitos no Brasil e investimentos feitos no exterior. Embora esse patamar de investimentos aí seja menor, né, do que o do quarto trimestre de 2021, a gente vê aí que pela comparação anual aí, né, que esses investimentos foram crescendo ao longo do ano. Então acredito que essa perspectiva aí deva se manter para 2022. Então provavelmente segundo trimestre de 2022 nós possamos ver aí até investimentos maiores do que esse do primeiro trimestre. E algumas notícias aí interessantes sobre a WEG. Isso aqui, todos esses resultados que eu trago são extraídos direto do site de relação com investidores da WEG, né? E isso está lá. Então, novidades em mobilidade elétrica, nova parceria para fornecimento de estações de recargas para a Jeep no Brasil e início do fornecimento de packs de baterias para veículos elétricos. Essa transição para veículos elétricos já está acontecendo há algum tempo, né? E a tendência é que isso se acelere cada vez mais, e a WEG então está muito bem posicionada nesse mercado, fazendo novas parcerias, e com certeza isso dará bons resultados lá no futuro. Vendo aqui essa situação sobre o endividamento da companhia, a gente verifica que a companhia ela é uma forte geradora de caixa, né? E ela consegue gerar mais caixa do que dívida. Então ela tem mais caixa do que dívida, né? Então aparece ali um caixa líquido aí de mais de 307 milhões de reais. É uma companhia que tem mais caixa do que dívida. Claro que dívida sempre traz uma imagem ruim, nem sempre dívida é ruim, né? Porque a dívida, na verdade, ela permite que a empresa possa expandir. Então, uma margem aí aceitável de dívida é sempre interessante, mas eu também acho até mais interessante quando a companhia consegue ter mais caixa do que dívida, porque isso mostra como a companhia é boa em gerar caixa. E vendo aqui a questão de dividendos, a WEG não é uma companhia de dividendos, né? A WEG, na verdade, é uma companhia assim, de crescimento. Eu vejo que a WEG ainda tem muito espaço para crescer, todos os movimentos da WEG são pensando em expansão no longo prazo, né? Então a WEG é uma companhia de crescimento e ela paga aí um dividend yield bem baixinho, mas o que eu trago aqui que chama atenção é que o objetivo da WEG é pagar esses dividendos e esses juros sobre capital próprio de maneira bem recorrente, né, no ano. Então, como a gente pode ler ali, né, nossa prática é declarar JCP trimestralmente e dividendos intermediários e complementares com base no lucro obtido a cada semestre, ou seja, 6 proventos a cada ano, que são pagos semestralmente, né? Então, 6 proventos a cada ano é algo bem interessante de a gente ver. E aqui, né, aquilo que eu já estava comentando, aqui no Status Invest, esses números ainda estão um pouco desatualizados, porque esses resultados da WEG saíram, foi ontem, né, e a teleconferência hoje, mas a gente vê aqui que a dívida líquida, né, da WEG ela é negativa. Essa dívida líquida negativa basicamente demonstra que a companhia tem mais caixa do que dívida. Então, disponibilidade, que é o caixa, né, é maior do que a dívida bruta aí, né? Então é algo bem interessante de se notar. Eu gosto de estudar, né, essas empresas que têm mais caixa do que dívida, porque geração de caixa é muito importante. Vendo alguns indicadores da WEG, como eu falei, ela paga um dividend yield bem baixo, né? Nos últimos meses pagou um dividend yield de 11,52%. O foco da WEG maior é no reinvestimento, né, na companhia, mirando, né, o longo prazo. PL de 34
essa é sempre uma discussão que tem sobre a WEG, porque a WEG ela realmente é uma excelente empresa, mas sempre fica a dúvida, ela está cara, ela não está cara, né? Então essa é uma situação assim que gera muita polêmica, né? Eu pessoalmente prefiro investir em empresas que têm um PL baixo, né? Mas essa é uma metodologia minha. Claro, cada pessoa, as decisões aí de investimento são estritamente pessoais, né? Então vai de cada pessoa, de cada metodologia, de cada estratégia. Eu prefiro empresas que tenham um PL abaixo de 10. Aí. O PL da WEG é de 34. E, claro, muitas pessoas falam, eu invisto em WEG há muito tempo, e lá naquela época eu já escutava que WEG estava cara, né? E a WEG foi se valorizando ao longo do tempo. Então, é claro que por ser uma empresa assim excelente, muito bem gerida, isso aí é inegável, né? Sempre existe essa discussão se ela está cara ou se ela não está cara. E aí uma situação bem interessante de a gente ver é que a média histórica aí da WEG é um PL de 32 e o atual é de 34. Então esse PL atual aí está apenas 7,9% acima da média. O PL da WEG já foi bem mais alto, né? Já foi menor também, claro, mas já foi bem mais alto. E agora ela está bem perto aí da sua média histórica, o que eu acho que é bem interessante. Então, de repente, até pode ser um ponto de entrada aí para algumas pessoas. Eu prefiro investir, né, como eu comentei, e nada contra a WEG, porque eu estou o vídeo inteiro aqui falando que eu considero ela uma excelente empresa. Eu considero esse PL um pouco esticado na minha carteira, né? Então, se eu fosse me expor a WEG nesse momento, por exemplo, eu faria uma exposição pequena, né? Uma fatia pequena, já que esse PL, na minha opinião, é bem esticado. O PVP aí de 10,53, então uma empresa que é cotada bem acima do seu valor patrimonial, né? E liquidez corrente de 1,77, empresa que paga tranquilamente seus compromissos de curto prazo, como eu falei, é uma forte geradora de caixa, né? Tem muito mais caixa do que dívida, e as margens da WEG também são excelentes, né? Margem bruta aí de 28%, margem líquida de 14%, ROI de 30%. E o crescimento é algo bem interessante, né? Crescimento anual médio aí nas receitas de 20% e crescimento anual médio aí nos últimos anos de lucros de 27%. Então é uma empresa que cresce sempre e cresce sem parar, cresce de maneira constante e que tem boas perspectivas para o futuro. Eu gostaria de saber o que vocês acham da WEG, se vocês têm carteira, se não tem, o que vocês acham do preço da WEG hoje, né? Se vocês acham que está esticado ou se vocês acham que, assim como aquelas pessoas que falam que compram WEG há muito tempo e que sempre ouviram que WEG está cara, né? Isso é algo até que virou meio que piada, assim, né? Algo bem interessante de a gente conversar sobre isso, porque preço importa, né? Eu gostaria de saber o que vocês acham. Por favor, se chegou até aqui, daí é obrigatório, né? Aperta nesse botãozinho vermelho aí, se inscreve no canal. Forte abraço a todos, bons investimentos, até a próxima.